Né, a Tamara pergunta, sei que cada um tem a sua ou não tem. Expor a religião pode afastar? Tamara, eu sempre vou responder por mim, tá? O meu nicho, eu não escolho falar sobre religião ali quando você entra na minha bio. Então, acho que para criador de conteúdo, e eu sei que você é empreendedora, trabalha aqui no Instagram, acho que tem que entender muito quais os temas que a gente vai se aprofundar, expor, falar sobre, relacionado ao que está ali ao lado, né? Embora eu esteja lendo um livro de um pastor, eu me propus, desde que eu comecei o Instagram e agora direcionado, com um público-alvo bem claro lá na bio, a ensinar as pessoas a amarem a própria vida. Então eu peguei um livro que eu encontrei a resposta nele para falar. Eu vou pegar a Tamara, porque tem muita de fé e religião, tá? Para encerrar o assunto. O livro eu escolhi para fazer exatamente o link com as pessoas amarem a sua vida. E a partir do momento que eu senti exatamente essa conexão de falar, nossa, esse livro vai ajudar pessoas a amarem a própria vida, porque a partir do momento que elas descobrirem o porquê elas estão na Terra e o porquê que elas nasceram, não tem como elas não amarem a própria vida, entende? Então, acho que é um pouco isso. É igual, funciona igual roda de amigos. Ontem eu passei um tempão falando sobre isso. A gente não discute religião, nem política, nem futebol. Não sei vocês. Se na roda de convívio próximo eu falar sobre um desses temas e querer trazer por que você torce para esse, por que você votou naquele, não vai dar bom. Então, funciona da mesma forma que ao meu ver. Bom, as criança é bem prática, né? Então, o fato de estar em casa mais dias na semana, colocando na cama, fazendo café da manhã, acordando, não tenho mais babá, né? Então, sou eu que acordo, eu que arrumo para a escola, eu que levo para a escola, eu que coloco para dormir quando eu não tenho evento, quando eu não tenho reunião, quando eu tenho a minha tia que faz essa parte, mas eles perceberam e o Vitório expressou, ele falou assim, ai mamãe, a gente precisava tanto disso, ele falou. Quem conhece o Vitório sabe que ele é extremamente expressivo e comunicador. O Edu, basicamente, tudo o que acontece nas nossas vidas, a gente tem diálogo. E aí, ele mesmo falou, por que você tem pressa? Para que essa pressa? Então, esse passo para trás tem muito a ver da visão, da experiência dele, mas entende uma coisa que é importante. Um ponto muito importante, né, dessa questão da nova versão é a gente olhar e primeiro validar, né, falar assim, por que eu quero fazer isso? Por que eu preciso fazer isso? E tem muito a ver com a leitura, com as lives, a questão do livro, de você sentir, né, de você deixar o controle para Deus, literalmente, que é essa intimidade com Deus, e de saber. Então, no meu coração latente, eu sempre pedi para ser mãe. Sempre, eu sempre quis ter 3 filhos ou mais, sempre quis a casa cheia. Então, eu passei o trabalho na frente da família. E essa inversão de valores, nossa, agora um joinha, essa inversão de valores, ela me confundiu nos últimos tempos. Aí eu tenho uma bifurcação nessa temática que é importante eu trazer, tá? Que já me perguntaram se eu me arrependi. Nessa bifurcação, né, das pessoas que perguntam, você se arrependeu de trabalhar tanto? Quando eu olho para trás, não, eu não me arrependi. Por quê? Porque foi extremamente necessário para o momento de pandemia. Se eu não tivesse sprintado, eu falo assim, naquele momento, em 2019, Deus falou comigo, vai para o mercado de trabalho. E vai com essa vontade, com esse desejo. Quem sabe da minha história, né? O Edu é empresário, ele ficou 9 meses sem renda e foi meu auge profissional. Então eu olho e falo, esse meu auge profissional, se não tivesse acontecido, a gente teria sofrido e muito. Então, esse gap de ausência na vida das crianças, que foi onde eu passei o trabalho, né, 2020, 2021, na frente das crianças, teve uma importância, porque eu não sei nem como estaria a nossa família. Então, isso é importante. Aonde que está o arrependimento? Em coisas que eu não vi, em
coisas que eu não enxerguei em 2023, principalmente no segundo semestre, até o momento que eu tomei minha decisão de ficar sem babá para voltar esse controle. Na verdade, não é nem um controle, é voltar essa presença e não deixar mais qualquer pessoa entrar na minha casa. Então, isso daí eu me arrependi. Demorou para eu poder enxergar, tá? Mas eu sempre falo assim, quais são as soluções? Quais foram os danos que isso ocasionou nos meus filhos? Como é que eu posso contribuir? E olhei para eles e falei, a mamãe errou, mas a mamãe errou nas melhores das intenções. Eu tive, né, a gente teve uma fusão, na verdade uma fusão não, a gente teve uma disrupção, uma empresa foi vendida, outra foi fundada, então era a fundação da empresa. Eu tinha um time comercial, eu não podia virar e falar, minha realidade, eu posso ficar sem trabalhar exatamente nesse pior momento, que é aquela questão da autorresponsabilidade, né? E a visão é tão clara da onde a empresa vai chegar, que o Edu também olhou para mim e falou assim, vai, acelera, porque senão você vai se arrepender no futuro. Né, ouvindo os valores da empresa, ouvindo o que o CEO apresentou, fazendo ali, né, como diz ele, puxando a capivara de quem é o CEO, entendendo que a XP está na operação, ele falou, vai, meu amor. Isso é muito legal, porque aí quando eu caí, quando eu desmoronei, quando eu falei, nossa, como eu deixei chegar nessa situação, ele me abraçou e ele falou, tá tudo certo. A gente só acerta quando a gente erra. Então, você errou tentando acertar. Agora vamos organizar. Então a gente tem aí o nosso cronograma, não vai ter mais babá mensalista, a nossa organização, meu time sabe, minha agenda está muito mais reduzida, a prioridade são as crianças, né? E olhar para eles e falar, a mamãe também erra. E quando a gente fala para os filhos, né, para as crianças que a gente errou e a gente pede perdão, a gente pede desculpas, a criança ela é livre de julgamentos, né? Ela vem, ela te dá um abraço, ela, mamãe, a gente tá junto. Mamãe, que bom que você organizou, que bom que você tá em casa, a gente precisava tanto disso. Enfim, é muito mais na nossa cabeça a culpa, né, do que na cabeça das crianças. E claro, aí ligo para pediatra, observo, você vai ter que fazer terapia, etc e tal. Estou disposta, eu sempre bati nessa tecla. Eu preciso estar bem, porque quando um dos meus filhos precisar de uma ajuda psicológica, quando um dos meus filhos precisar de mim, eu preciso estar forte ali. Então, acho que isso daí tem muito a ver com... Falei tudo isso para falar a importância do diálogo com a família, de você sempre apresentar isso para os filhos e para o marido. Claro que eu tenho o privilégio de poder escolher trabalhar ou não. Essa é a campeã por aqui e vai ter destaque sobre isso. Aliás, eu preciso fazer sobre a minha história para quem é novo e está chegando por aqui. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, eu não sou imediatista, eu sou intensa, mas são coisas diferentes. Eu fiquei 1 ano e meio validando começar um novo Instagram. Avaliando, lendo, perguntando, estudando, me ouvindo. Existe uma validação muito grande que eu quero fazer, mas acima de tudo eu olhei para o meu coração, eu meditei nessa pergunta, o livro fala sobre isso, e eu perguntei, eu estou pronta? Eu falei, meu Deus, eu estou pronta para mudar, para começar do zero? E a resposta foi sim, tá? Por que eu perguntei isso, se eu estou pronta? Porque eu quero validar algumas coisas e principalmente um novo posicionamento. Acho que isso daí o posicionamento, acho que ficou claro, de me posicionar como mentora que sou. Há 5 anos eu mentoro mulheres especialmente, e eu nunca tinha colocado isso. O mentor é aquele que executou todo o caminho que ele quer ensinar. Isso é mentor. Então eu já falei isso no antigo Instagram. Só pode ser um mentor aquele que percorreu o caminho que está querendo ensinar. Então quando você olha lá na minha bio, tudo que tem lá, eu te ensino a trabalhar de casa, a criar tempo para cuidar de si e a harmonizar maternidade e carreira, que é dar tempo para a família. E ensino pessoas a amarem a própria vida, porque foi isso que me curou. O que me cura, cura o outro.
Então, isso daí eu queria posicionar. E outra coisa que tem muita importância no meu nicho de trabalho. E para finalizar, tem 10 anos que eu escuto pessoas aqui no Instagram falando que tem medo de começar algo novo. Tem medo de ser mãe, tem medo do parto normal, tem medo de viajar sozinho com o filho, tem medo de dar comida, tem medo de dirigir sozinha com o filho, tem medo disso, tem medo de deixar o filho na creche, tem medo de contratar babá, tem medo de começar o trabalho, tem medo de tirar foto, tem medo de se expor na internet, tem medo disso, tem medo de começar coisas. E durante 5 anos, né, dentro do meu nicho de trabalho, que é vendas diretas, muita gente colocou os meus resultados em cima de um Instagram. E eu sempre falei que se eu tivesse que começar do zero, eu começaria com o mesmo ânimo, com o mesmo brilho nos olhos. E aí chegou a hora de começar do zero e mostrar para todo mundo que o novo dá medo. Então essa metodologia que eu quero validar, e que eu ainda não posso falar se deu certo ou não, porque eu vou viver isso, né? Faz parte também. Entenda, o mais importante de tudo foi eu olhar para dentro e saber exatamente que eu queria um novo posicionamento. E que quando eu perguntei para Deus, eu tô pronta para viver esse começo, a resposta veio sim, né? Eu meditei nessa pergunta. E aí eu comecei a encaixar os porquês, entende? E eu tenho certeza absoluta que eu vou poder, daqui a alguns anos, contar essa história, contar do começar do zero, e eu sei que eu posso te inspirar a olhar e falar assim, bora começar do zero? Tô aqui começando. Claro que o meu zero tem uma bagagem gigantesca, tem vocês que migraram de lá, mas é pequeno para mim. Tô aqui na fila da escola, deixa eu trazer um pouco de diálogo nessa frase. Quando eu digo que só querer não basta, porque muitas vezes você vai falar, mas eu quero ler. Precisa destrinchar suas prioridades. Por que eu falo isso? Hoje eu falei na live. Você precisa olhar e falar, é minha prioridade assistir televisão? É minha prioridade saber dos acontecimentos instagramáveis da semana? É minha prioridade estar online em todos os grupos de WhatsApp existenciais, saber de tudo? É minha prioridade ficar conversando o dia inteiro no WhatsApp com todas as minhas amigas? É minha prioridade ficar estudando coisas que não me agregam nada? É minha prioridade, entende? Porque aí vocês vão começar a entender aonde vocês estão colocando o tempo de vocês. So I lift up my head